A paz do Senhor, como base para esta 37ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 9 a 12. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela e, como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço, vivo, para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Eu li na versão NTLH. Ok, vamos nesta aula observar Paulo em Troade, na cidade de Troade. Estamos vendo aí o retorno da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Claro que Paulo havia estado em Troade na sua segunda viagem missionária, que foi quando Lucas se juntou à equipe, né, e foram até Filipos, e lá Lucas ficou na cidade de Filipos, provavelmente como pastor da igreja recém-fundada e como evangelista da região. Ok, então aqui estamos vendo o retorno da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, Paulo entrou. Depois de saírem de Filipos, 5 dias depois se reuniram com os outros em Troade, onde ficaram 7 dias. Versículo 7. No primeiro dia da semana, Paulo se reuniu com os irmãos para partir o pão. Enquanto ele falava, Eutico, que estava sentado numa janela e dormiu, caiu e foi surpreendido pelo golpe traiçoeiro da morte. Porém, Eutico, cujo nome significa felizardo, isto é, feliz, não foi desapontado, porque Jesus estava ali. Mateus 18, 20, João 11, 25. Dentre os bem-aventurados mencionados em Apocalipse 1 e 3, estão aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, o jovem estava ouvindo a palavra de Deus, provavelmente cansado, depois de um dia de trabalho, etc. E naquele recinto que não tinha luz elétrica como nós temos hoje, era luz à base de azeite, né? E etc. Esse combustível usado nas lamparinas. Então, provavelmente tinha muita fumaça lá no ambiente, né? E isso contribuiu aí para o jovem dormir, né? Mas graças a Deus que ele estava aí escutando a palavra de Deus. E a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é uma bênção para nós, é o nosso alimento espiritual. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A atitude de Paulo, que desceu do terceiro andar, abaixou-se, abraçou o moço morto e disse: Não se assustem, porque ele está vivo. Versículo 10. Porventura não ilustra a missão da igreja que segue o exemplo de Cristo, né? Portanto, as marcas de uma igreja missionária são as seguintes. Primeiro, desce do terceiro andar, ou seja, renuncia aos seus próprios interesses para ir atender à necessidade do próximo. 2. Abaixa-se para abraçar o morto, isto é, tem compaixão dos necessitados. E 3. Pronuncia palavras que encorajam e dão vida. Interessante isso, né? Então, essa atitude de Paulo aqui, né, ilustra as marcas de uma igreja missionária. Em primeiro lugar, vou repetir, desce do terceiro andar, assim como Paulo desceu, ou seja, renuncia aos seus próprios interesses para ir atender à necessidade do próximo.
É como aquele samaritano que viu aquele homem meio morto na beira do caminho e teve compaixão dele, enquanto o sacerdote e o levita passaram de largo. O viram e passaram de largo. Porém, o samaritano, ele teve compaixão daquela pobre alma e foi lá e o socorreu, levou para uma hospedagem, pagou e etc. Né? Então, assim faz a igreja do Senhor, que segue o exemplo do seu mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, desce do terceiro andar, ou seja, renuncia os seus próprios interesses para ir atender à necessidade do próximo. 2, abaixa-se para abraçar o morto, isto é, tem compaixão dos necessitados. O nosso mundo está perdido. Paulo diz que outrora ele vivia morto em seus delitos e pecados. Todos nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Porém, um dia aceitamos Jesus como Salvador e hoje, pela graça de Deus, nós estamos na presença do Senhor, vivos. Então, aqui, Paulo desceu do terceiro andar, ou seja, foi lá e atendeu a necessidade do necessitado. E nós também devemos fazer isso. Abaixou-se para abraçar o morto, isto é, teve compaixão do necessitado. Assim, a igreja missionária tem compaixão dos necessitados. A igreja missionária evangeliza. Evangeliza não apenas com palavras, mas também com a sua vida. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não somos absolutamente perfeitos. Esse grau, esse nível, só vamos atingir quando o Senhor nos levar desta vida. Porém, nós aqui, neste mundo, nós nos abaixamos aí para abraçar os mortos. Nós temos compaixão dos necessitados. Nós vamos até eles. Não esperamos apenas que eles venham até nós. Nós vamos até eles. Pregamos a palavra, porque a Bíblia diz como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados. E fala sobre a bem-aventurança daqueles que levam as boas novas para os necessitados. Então, assim é a igreja missionária, a igreja do Senhor. Então, deixamos os nossos próprios interesses para atender à necessidade do próximo, nos abaixamos para abraçar o morto, isto é, temos compaixão dos necessitados, pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, como nós já estivemos mortos em nossos delitos e pecados. Então, devemos ver o mundo como Jesus o via. Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastor. E assim nós devemos ver esse mundo perdido, as pobres almas imortais. E devemos ter compaixão deste mundo perdido. E 3, pronuncia palavras que encorajam e dão vida. Então, a palavra do crente é sempre uma palavra de encorajamento, é sempre uma palavra que dá vida. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos mensageiros de boas novas. Não somos mensageiros de
maldição. Quem anda maldizendo aí as pessoas são os feiticeiros, né? Mas nós somos chamados para ser uma bênção, como Deus disse a Abraão: "Sê tu uma bênção". O enviou para Canaã e aí ele deveria ser uma bênção. Ele tinha que ser uma bênção para o próximo. E foi o que ele foi quando esteve lá em Canaã. Os moradores daquele lugar o consideravam como um anjo do Senhor, como um príncipe de Deus. Ele era uma luz, ele era uma bênção para o próximo. E assim nós devemos ser uma bênção para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Então ficamos aqui com esses dois destaques. O primeiro, sobre o fato de Eutico estar ouvindo a palavra de Deus. O ambiente estava cheio, é claro, por isso que ele estava na janela, né? E, claro, se tivesse lugar para todos, né, ali se acomodar, ele não estaria na janela, mas ele estava na janela porque certamente foi divulgado que esse missionário ilustre, servo do Senhor, estaria ministrando a palavra de Deus. E ele, apesar de cansado, foi para ouvir a palavra de Deus. Então, feliz o crente que oferece o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz Romanos 12:1. Então, o lugar do crente é na igreja, é na casa de Deus, né? Isso é muito importante, né? E aos cultos para ouvir a palavra de Deus. E ele foi, apesar de ter acontecido esse acidente, mas Jesus estava ali e o ressuscitou através do seu servo, o apóstolo Paulo. E o outro destaque aqui é exatamente esse exemplo de Paulo, que desceu do terceiro andar para, renunciou os seus interesses, né? E foi até lá para atender a necessidade do próximo. 2, abaixou-se para abraçar o morto, isto é, teve compaixão daquela pessoa que havia falecido naquele acidente horrível, né? E o mundo está morto em seus delitos e pecados. E devemos seguir o exemplo aí daquele samaritano que se compadeceu daquele pobre homem que foi atacado por assaltantes aí e roubado e estava meio morto aí na beira do caminho. E 3, né, pronuncia palavras que encorajam e dão vida. Então essa é a nossa missão, fazer o bem. O crente não deve nunca se cansar de fazer o bem. Ele sempre deve continuar fazendo o bem, seguindo o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.